irmãos, graça e paz. Amém. É uma satisfação, né, estar aqui com vocês. Para mais uma vez nós desfrutarmos da palavra de Deus e aprendermos um pouco mais da parte do Senhor sobre a sua palavra. E desta feita nós vamos estudar, continuar estudando a carta, né, do apóstolo Paulo, a segunda carta, no caso, do apóstolo, que destinou a Timóteo com o propósito de prepará-lo, capacitá-lo, habilitá-lo para o ministério do Senhor Jesus, a fim que ele pudesse desenvolver um ministério próspero, um ministério satisfatório, e assim a gente aprender um pouco mais, né, da parte de Deus através desse tão grande homem de Deus, Paulo, e seus ensinamentos ao jovem pastor Timóteo. Então, irmãos, você deixe a sua Bíblia aberta na segunda carta a Timóteo e nós vamos nesta noite darmos sequência e ficarmos atentos àquilo que Deus tem para as nossas vidas nesta noite. Amém? Vamos começar por um assunto a saudação do apóstolo ao jovem Timóteo. Chuva é bênção, chuva é bênção, né? A chuva chega na terra, vai chegar a bênção de Deus também para as nossas vidas. Versículo curto, Diácono Adelson. Chegou na hora. As cartas de Paulo, elas mantiveram, não é, o mesmo padrão que ele costumava manter em suas cartas. Então, no capítulo 1, no verso 1 e 2, nós podemos observar o mesmo padrão que Paulo mantinha, não é, nas suas saudações, na sua forma de cumprimentar, de se expressar diante dos destinatários de suas cartas. As cartas mantinham o mesmo padrão de sempre. Iniciavam com o nome do remetente, com suas credenciais e o nome do destinatário, com uma afetuosa saudação. Então, a gente pode ver Paulo, ele começa se apresentando, parece até que ele não conhece a Timóteo, dá a entender que não conhece, mas como um oficial do reino, ele apresentava as suas credenciais, irmãos, não para se exibir, não para ostentar, não para aparecer,
Porque você tem que entender que todos nós somos servos de Deus, todos que estamos aqui, filhos de Deus. Mas, às vezes, há necessidade de utilizarmos as nossas credenciais, aquilo que a gente recebeu do Senhor, como ofício, não é? Hoje, eu exerço o ofício pastoral, então, há determinados lugares que, quando eu chegar, eu preciso me apresentar. Não porque eu queira aparecer, mas porque há uma necessidade, né? Chego no hospital para visitar alguém, eu preciso me identificar, preciso apresentar minha carteirinha, para que eu possa ter acesso àquele ou àquela pessoa que eu preciso ver dentro do hospital. Então Paulo começa aqui se apresentando. Paulo, ele diz, apóstolo de Cristo Jesus, pela determinação de Deus. Então ele se apresenta como apóstolo de Cristo e diz que o seu apostolado foi determinado pelo próprio Deus, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então ele fala para o destinatário da carta: a Timóteo, meu muito amado filho, tem tradução que diz meu verdadeiro filho, graça, misericórdia e paz provenientes de Deus e de Cristo Jesus nosso Senhor. Então você observa Paulo, ele começa cumprimentando, se apresentando, saudando aquele que vai receber a carta, mesmo, escute bem, mesmo havendo, é importante você entender isso, havendo uma afinidade entre os dois. Mas a afinidade que havia entre Paulo e Timóteo não significava falta, que isso deveria ser um aspecto que deveria faltar o devido respeito. Ou seja, Paulo não devia fugir à ética, não é? Paulo se apresenta, depois destaca que Timóteo é o seu filho amado. Então ele usa a ética, ele usa o amor, ele usa o respeito. Não é porque às vezes as pessoas confundem, tem uma amizade muito aprofundada com a pessoa, e nessa amizade aprofundada com a pessoa começa a ter certos tipos de comportamentos inconvenientes, não é? Não confundir. E o respeito ético, moral e espiritual deve ser sempre mantido. Então, Paulo expressa a fonte do seu apostolado. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Ele não apenas diz que é, mas ele diz que é porque foi propósito de Deus o fazê-lo ser. Quando de fato, irmãos, nós somos chamados por Deus, nós somos chamados para exercer um propósito de Deus, e não para usar o propósito de Deus para exibicionismo, para aparecer. Quem tem que aparecer no chamado do propósito de Deus é Deus que nos chamou para seu propósito. Amém? Amém. Paulo não é apóstolo por vontade própria, nem por vontade humana, conforme está registrado em Gálatas. A gente precisa conferir, já que nós estamos estudando detalhadamente, Gálatas capítulo 1, verso 11 e 12. Quando Paulo diz, capítulo 1, verso 1 e 12 de Gálatas, Paulo diz assim: caros irmãos,
quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana. Ora, Paulo estava ensinando o evangelho que não é de origem humana. Se não é de origem humana, é de quê? Divina. Aí ele diz: porquanto, no verso 12, porquanto não o recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu o recebi diretamente de Cristo Jesus por revelação. E ele afirma isso novamente, quando ele, lá na primeira carta aos Coríntios, que nós todos os meses lemos, quando vamos ceiar. Ele diz: porque eu vos ensinei o que também eu recebi. E Paulo, como poliglota, como doutor, como um homem altamente preparado, não usou de toda a sua intelectualidade para criar um evangelho, como existe hoje, né? O evangelho segundo o Espiritismo. Existem tantos tipos de evangelho pregado, o evangelho segundo os mormons. Então, irmãos, o que Paulo estabeleceu pelo evangelho não foi critério pessoal dele, mas foi por revelação divina. Foi a palavra de Deus, foi o Espírito Santo que trouxe isso aí. Foi chamado, capacitado e enviado por Cristo às nações, de acordo com a expressa vontade de Deus. Paulo fazia parte de um seleto grupo dos 12, ou seja, dos 12 apóstolos, um afastou-se, perdendo o apostolado, foi substituído por Matias. Mas Paulo, como diz a própria palavra, o próprio diz, ele foi como por um aborto. Foi encontrado por Jesus no caminho de Damasco, chamado por Deus, comissionado, habilitado pelo Espírito Santo e enviado para a realização do propósito de Deus. E dentro desse contexto, Paulo, ele viu, porque, irmãos, dentro do critério, para ser apóstolo, para ser chamado de apóstolo, precisava ver Jesus Cristo ressuscitado. E Paulo viu. Porque só os 12 tinham visto. Quando Paulo surge no cenário, Jesus já tinha sido morto, ressuscitado e estava assunto aos céus. Então Paulo não viu Jesus pessoalmente. Mas depois Jesus apareceu a Paulo. Isso está escrito no capítulo 15, vamos lá ver, de 1 Coríntios. 1 Coríntios 15. Olha o que aqui a palavra de Deus diz. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Porquanto, o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi. Olha ele dizendo agora, eu transmiti o que eu recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras.
E apareceu a Pedro, depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos, apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Você vê aí, olha, é importante a consciência, a humildade de se entender o que está se fazendo, como está fazendo, mas admitir que o que fez não fez por si só, mas a graça, a força, a bondade de Deus o habilitou para que assim fosse feito, para que assim o fizesse. Paulo também recebeu a confirmação do seu apostolado por meio de sinais e prodígios. Irmãos, toda pessoa chamada por Deus tem sinais de Deus na vida. Não se pode ser chamado sem ter sinais de Deus. Pode observar na Bíblia, todos os que foram chamados pelo Senhor, Deus confirmou com sinais. Sinais pessoais, sinais ministeriais e sinais no exercício do desenvolvimento do ministério. E você tem o ministério, né, para exercer. O seu primeiro ministério está na sua casa. Portanto, mesmo à beira do martírio, preso como malfeitor, Paulo fala não da sua parte, mas da parte daquele que o enviou. Conforme John Stott, ele corrobora esse pensamento quando escreve: Paulo sustentou desde o começo até o final da sua carreira apostólica a convicção de que a sua indicação como apóstolo não procedia nem da igreja, nem de qualquer homem ou grupo de homens, tampouco se havia indicado a si mesmo. Pelo contrário, o seu apostolado originara-se no desejo divino e no chamado histórico do Deus Todo-Poderoso através de Jesus Cristo. Você precisa saber de fato, porque, irmãos, se você não conhecer o seu chamado, você pode fracassar na jornada. E todos nós, pessoalmente, temos um chamado, que nós fomos chamados à salvação. E uma das coisas que o próprio apóstolo fala, na carta aos Efésios, no capítulo 10, ele fala de uma das armaduras que Deus traz a nós, é o capacete da salvação. Por que, irmãos, fala de capacete? Qual é a função do capacete? O que é que o capacete faz? Proteger a cabeça. Proteger a cabeça, né? Então, quando Deus, através do apóstolo, fala que uma das partes da armadura de Deus em nós é o capacete da salvação, o capacete protege a cabeça. Na cabeça está a nossa mente, nosso entendimento. Então, quando a gente entende o que Deus fez por nós, por meio de Cristo, nós precisamos ter uma consciência extremamente forte, para que a gente não se desvincule da salvação. Porque enfermidade, tribulação,
dificuldade, todos nós estamos sujeitos aqui. Todos nós. Tem alguém aqui que nunca sofreu tribulação? Faltou. Faltou, não é? Então a gente estamos sujeitos às prerrogativas da vida. Mas não é por conta disso que a gente vai perder o nosso maior tesouro, que é Cristo. Porque Cristo é a nossa salvação. Sem Ele, não há vida. Tudo que você conquistar aqui, por mais belo, mais bonito, mais glorioso, mais confortável, mais afetuoso que seja, vai ficar. Não leva. E não se compara com a salvação. É tanto que o próprio apóstolo diz que o que Deus preparou para aqueles que o amam, a gente que está aqui não tem noção, não tem ideia, porque o próprio apóstolo diz: em parte nós conhecemos, em parte. Mas o que de fato a gente vai receber quando chegarmos lá, meu Deus do céu, não se compara, irmãos. Porque só o fato de você nunca mais ter um lapeta perturbando você. Você não vai ter mais Satanás perturbando. O pecado que está em nós, as portas, que nos incomoda todo dia, porque é a luta da natureza divina contra a natureza humana, caída, pecadora, que nos puxa para baixo. Quando chegarmos lá, não teremos isso. Outra grande vitória. Por isso que a Bíblia diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Paulo diz, como nós citamos aqui no domingo, capítulo 7, versos 22 a 25, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo mortal? Porque eu vejo que nos meus membros há uma guerra constante. Ô irmãos, quantas vezes os irmãos vêm para a igreja com a cabeça cheia de dúvida, de inquietação, de preocupação, de perturbação, dizendo: meu Deus, eu oro tanto, Jesus, eu estou aqui, Jesus, isso, Jesus, e agora? E Deus somente olhando, contemplando. A Bíblia diz que nós somos maus, capítulo 7 de Mateus, versos 5 em diante. Jesus diz: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial, que é bom. A Bíblia diz que a gente é mau e faz coisa boa, e Deus que não é mau, Deus que é bom. Às vezes a gente não vê uma criança, né? A gente vê uma criança. Quantas vezes eu vejo aqui as crianças que eu fico abestalhado? Eu, homem, Silvio Vieira, pecador, limitado, frágil, fraco, sujeito a ele. Vejo uma criança, eu fico bestinha, abestalhado. Quero pregar, quero beijar, quero cheirar, a gente tem aquele amor, e não é nem meu filho. E quando tiver o neto? E, pois é, imagine Deus, não é? Eu vejo uma criança que é filho, que não é meu filho, não é sangue do meu sangue, e eu vejo, eu pego aquele amor. Imagine Deus conosco, irmãos. Imagine Deus com a gente, não é? Fica abestalhado com a criança, com o filho de Anderson, né? Quando vê Davi, quando vê Chloe aqui, que agora, às vezes eu estou falando com Natália no telefone, que ela escuta a minha voz, ela vai: ela chama pastor, ela não chama pastor, ela chama Tô, e fica Tô. E domingo aqui a menina dela chamando Tô, chamando Alva, chamando Finha. Entendeu? A gente fica com o coração derretido, né? Imagine Deus. Imagine. Meu Deus, tu não se importa comigo. Deus se importa com você. Ele sente sua dor. Ele sente, ele compreende.
A criança não sabe falar que está com fome. Quando ela está com fome, ela faz o quê? Chora. O pai entende, a mãe entende, está na hora de dar comida porque está com fome. A gente é mau e faz o bem. Imagine Deus. Deus é bom. Bom, Deus é bom. Ele entende a sua dor, entende o que você passa, entende seu problema. Pastor, Deus é bom. E por que Ele não resolve? É porque Ele está treinando você. Você é difícil. Na medida que Ele ama, Ele lhe treina. Ele lhe educa porque você é duro. É barro duro, é massapê. Não é? Quantas vezes, irmãos, a gente tem que punir os nossos filhos? Como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 12, verso 5 em diante, ele diz: não te enojes, não te aborreças, quando fores repreendido pelo Senhor, porque o Senhor repreende e castiga a todo quanto Ele ama. O Senhor repreende, o Senhor castiga todo aquele que Ele recebe por filho. Se você não quer ser corrigido pelo Senhor, então você não é filho, você é bastardo, ou seja, você não tem pai. Mas se você tem por pai o Senhor, aceite sua correção. Crente que não quer ser corrigido por Deus, não quer Deus como pai. E às vezes, escute bem, Deus não é masoquista. Deus não quer ver você sofrer, mas às vezes Ele permite você sofrer para você aprender da forma difícil, já que você não quer aprender da forma fácil. E qual é a forma fácil? Ouvindo a palavra e praticando. Aí eu pratico, vou criar uma situação aqui para ela aprender. Aí quando a situação aperta, diz: Jesus, você lembrou que eu estou aqui? Você lembrou que eu existo? Então, irmãos, são coisas que a gente precisa permitir-se, deixar Deus agir, deixar Deus trabalhar, deixar Deus nos moldar. Se a gente sabe fazer coisas boas para os nossos filhos, quanto mais Deus, que é o excelente, é Pai por excelência. Paulo é apóstolo de Cristo Jesus. Jesus é um nome pessoal, Cristo é um título oficial. Por que Cristo? Porque Cristo significa o enviado, o ungido, o Messias. E Jesus é um nome comum. Agora, Deus tem escolhido o nome Jesus, que na nossa língua é Jesus. Irmão, se você observar, pode ler a Bíblia todinha no Antigo Testamento. Não há uma menção, uma sequer, do lugar que Jesus ia nascer. Não há. Ah, pastor, mas tem. E tu, Belém, Efrata, terra de Judá, tal, de ti sairá. Fala que Jesus iria nascer em Belém, sim, porque ele nasceu por ocasião do recenseamento. Mas de onde Jesus era? Natural de Nazaré. Não tem nome esse nome na Bíblia. Só aparece no Novo Testamento, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria em Nazaré. Onde está Nazaré? Meu Deus do céu. Tem alguma coisa boa em Nazaré? Era um lugar extremamente pobre. Um lugar que ninguém queria ir para lá. Um lugar onde as pessoas que moravam lá, as pessoas não o viam com bons olhos. Vocês estão entendendo o que Deus fez? Botou o filho dele
para nascer, viver, desenvolver no pior lugar onde alguém poderia desenvolver. Para nascer também. Vê? E quando Filipe disse para Natanael: olha, achei aquele de quem os profetas falavam, Jesus de Nazaré. Disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem ver se tem, vem comprovar. Então, o pior lugar, Deus, irmãos, às vezes a gente, nós, né? Eu estou falando agora de uma forma geral. A gente sempre quer ir ou estar nos melhores lugares, nos lugares mais bonitos, mais belos, mais luxuosos, e nos esquecemos que não é que Deus não esteja nesses lugares, não. Deus está nesses lugares quando estes lugares respeitam a presença e o nome dele. Porque não adianta ter um templo lindo, grande, maravilhoso, bonito, luxuoso, não é? Cadeiras alcochoadas, almofadadas, o melhor púlpito, o melhor sistema de som, se a igreja não viver o Evangelho. Não adianta. Como a igreja de Laodiceia, uma igreja rica financeiramente, uma igreja que tinha tudo a ponto de dizer: rico estou e de nada tenho falta. Mas eles tinham botado Jesus para fora da igreja. Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Estava lá de fora e queria entrar, mas a igreja botou Jesus para fora por causa de interesses pessoais. Vocês estão entendendo? Tudo isso é bom quando Jesus é o dono do ambiente. Quando ele está no ambiente, quando ele domina o ambiente, quando ele é o centro do ambiente. O ambiente pode ser o mais bonito, mas se ele não estiver lá, não vale nada. Não vale nada. Rapaz, tu vai para uma festa, eu fui para um lugar tão chique, isso. Era tudo bonito, tudo lindo, maravilhoso, era uma coisa organizada, bonita. Jesus estava lá? Não, não vale nada. Não vale. É como você fazer a maior festa, o melhor culto, contratar o melhor buffet, o melhor cozinheiro, ter a melhor comida. Mas ele não está na festa. Aquela festa não tem sentido. Não tem. Irmãos, deixa eu abrir aqui um parênteses. Nossa igreja, o regime, conforme o estatuto da igreja, é o regime democrático, ou não é? Sim ou não? Sim. O estatuto da igreja diz que é democrático. Mas na Bíblia, você não vai encontrar esse regime. Não vai encontrar. E eu vou explicar. Quando o Senhor Jesus enviou as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, ele mandou a carta para quem? Para a igreja ou para o pastor? Não, o pastor. Ao anjo da igreja. Ele não disse para a igreja, ele disse para o anjo da igreja. Ele não disse: bota em votação, vê se a igreja vai aprovar. Não. Deus não trabalha com a democracia. Deus trabalha com uma liderança específica. Deus não vai cobrar da igreja. Deus vai cobrar de quem dirige a igreja. Do anjo da igreja. Muitas vezes a gente quer cobrar do anjo da igreja, mas tira do anjo da igreja a autoridade que ele é devida, que é de sua competência. A cobrança de Jesus não foi para a igreja.
ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmirna, que está em Pérgamo, em Tiatira, em Laodiceia, em Filadélfia, foi direto para ele. Porque ele vai prestar conta do que ele ensinou, do que ele não ensinou, do que ele tolerou, do que ele não tolerou, do que ele cedeu, do que ele não cedeu. Vocês estão entendendo? É bíblico. Deus, escute, quem colocou rei em Israel? Deus. O povo pediu. Deus atendeu o pedido do povo. Mas quando Deus colocou o rei, Deus não ia tratar com o povo, Deus ia tratar com o rei. Deus colocou Saul, Saul saiu da vontade de Deus, Deus tirou Saul. Colocou Davi, e assim sucessivamente. Deus trata direto com aqueles que eles colocam como responsáveis. Irmãos, no dia do juízo final, muitas pessoas serão surpreendidas, mas não foi eu que fiz, mas você mandou. A autoridade estava na sua mão. Você não apertou, eu não apertei o gatilho, mas você mandou apertar. É a mesma coisa que eu tivesse mandado. Comando, hierarquia. Ninguém foge, irmão. Hierarquia. Não, quem apertou o dedo foi o cabo, mas quem mandou foi o general. Eita Deus, mas O general vai ser cobrado, não vai ser o cabo. Da mesma medida, não. Senhor, eu cumpri ordens. Eu me submeti à hierarquia. A hierarquia mandou e eu cumpri. Vem cá. Quando qualquer corporação militar comete um erro, quem é chamado não é quem cometeu. Quem é chamado é o comandante daquele que cometeu o erro, para prestar esclarecimento. Vai se apurar os fatos. E no dia do juízo, ninguém vai dizer, Senhor, eu não sabia. Ninguém, que ele vê tudo. Nada está escondido diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Louvado para sempre seja o nome de Jesus. Por isso que Jesus é um nome pessoal e Cristo é um título oficial. Jesus havia demonstrado ser o Cristo, e o Cristo havia sido conhecido entre os homens como Jesus de Nazaré. O Cristo de Deus ficou conhecido entre os homens como Jesus de Nazaré. Não há nenhum conflito entre o Jesus histórico e o Jesus divino. O Cristo divino, que havia levado o nome humano de Jesus, é quem constitui Paulo como apóstolo, e é este Jesus que constitui os anjos, os seus oficiais na igreja. Seja diáconos, diaconisas, ou as nomenclaturas que as denominações, nas suas mais variadas administrações, como apóstolo, como presbítero, como evangelista, como missionário, e etc, e etc. Não importa qual é a nomenclatura, nós iremos prestar contas ao nosso Deus, não é? Aquele que estabelece, que institui. Paulo mostra o propósito do seu apostolado de conformidade com a promessa da vida eterna que está em Cristo Jesus. O Evangelho é o único instrumento que pode trazer vida e esperança para a humanidade. Não existe, irmãos, fora do Evangelho, não existe fora do Evangelho salvação. Não existe fora do Evangelho vida. Não existe fora do Evangelho esperança. Não existe fora do Evangelho salvação.
Onde reina a morte, o Evangelho traz a vida. Onde reina a guerra, o Evangelho promove a paz. Onde domina o desespero, o Evangelho leva a esperança. O Evangelho é a boa nova para os pecadores agonizantes. É a notícia de que Deus lhes promete vida em Cristo Jesus. Paulo reafirma seu profundo amor por Timóteo. Irmãos, tudo isso Paulo está trazendo a Timóteo. Que líder exemplar. A preparação para que ele exerça o seu pastorado com qualidade, cuidando daquilo que é o bem mais precioso que existe nessa terra, que é a igreja de Cristo. Cristo, não existe coisas belas nesse mundo, sim ou não? Sim. Existem lugares, irmão, que você fica boquiaberto. Mas todos esses lugares não são preciosos para Deus, como a igreja. Não são. Se você acha que você não tem valor, lembre-se disso, você é a igreja. Você é o único bem neste mundo que não motivou Deus ainda a destruir definitivamente. Enquanto você estiver aqui, Deus detém a mão dele. No dia que ele tirar a igreja daqui, não. Aí começa, de forma definitiva, a destruição desse mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Ao amado filho Timóteo, conforme diz capítulo 1, verso 2, não é? Conforme ele cita aqui, capítulo 1 que nós já lemos, e o versículo 2 ele diz: a Timóteo meu verdadeiro filho. Tem traduções que diz meu filho amado, não é? Timóteo era o mais próximo companheiro de Paulo desde a sua segunda viagem missionária e também seu fiel cooperador. Irmãos, vocês têm ideia do que é ser o mais próximo companheiro de um líder? Que normalmente líder é um ser que vive só e isolado. Normalmente os líderes vivem dessa forma, sozinho e isolado. Mas Timóteo era o companheiro mais próximo de Paulo e fiel cooperador. Como seu filho na fé, era objeto de amor especial por parte de Paulo. Quando ele diz meu filho amado, ele está dizendo assim: esse aqui eu peguei muito jovem para formar nele um verdadeiro líder. Então, por isso que ele dizia meu filho amado. Sendo Timóteo assaz e introvertido, Paulo reafirmava sempre seu amor por ele a fim de encorajá-lo. Timóteo era tímido, era acanhado, procurava ser mais discreto, não ser visto. Mas Paulo, vem cá, Timóteo, aparece aqui, Timóteo, tu está com uma oportunidade aqui, Timóteo. Mas Paulo, bota outro. Não, é você, Timóteo. Não há pessoas que a gente está chamando. Escuta, tem pessoas que a gente está chamando para perto, porque a gente está vendo, mas a pessoa diz: não, eu não posso, eu não quero, eu não tenho. E Paulo ficou fazendo assim com Timóteo: vem cá, Timóteo. Vem para perto, Timóteo. Vem para perto, Timóteo. Porque a gente precisa ver quem de fato tem o chamado divino para exercer o ministério, para exercer as funções dentro da casa de Deus, com amor, com responsabilidade. Porque se você não exercer, não cumprir o seu chamado, você não vai dar conta a mim, filho. Você vai dar conta a Deus. É a Deus. Maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente, de todo jeito. Não
Mas vamos adiante. Timóteo não era um apóstolo como Paulo, de fato ele não era. Era um irmão em Cristo, um ministro cristão, um missionário e um representante do apóstolo. Você já pensou, a pessoa, quem é você? Eu estou aqui representando Paulo. Tu está representando Paulo, tu? Sim, por quê? Mas tu chegasse, nem te apresentasse, tu quase não fala. Tem essa voz assim, parece que está mais para morrer do que para viver. Timóteo, né? Bem discreto, simples. Eu que Paulo diz, quando escreve aos Colossenses, Paulo diz, eu e Timóteo. Paulo diz que ele e Timóteo está escrevendo a carta aos Colossenses. Ele fala sobre isso, né? Paulo invoca bênçãos divinas sobre Timóteo. Olha o que é que ele diz: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 2 do capítulo. Nós só estamos nos 2 versículos do capítulo 1. Agora chegamos na parte B, quando Paulo invoca sobre Timóteo bênçãos espirituais: graça, misericórdia e paz. Deus concede graça aos perdidos, misericórdia aos necessitados e paz aos aflitos. John Stott diz corretamente que a graça é a bondade de Deus para com os indignos. Quem aqui é digno de salvação? Nenhum de nós. Porque pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E a misericórdia é mostrada aos fracos e desamparados. Nós não temos força para conquistarmos a vida eterna, não temos. Mas a vida eterna foi conquistada para nós por Jesus, o forte e poderoso nas batalhas, como diz o Salmo 24. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Abre-te portais eternos, porque aí vem o Rei da Glória. Louvado seja Deus. É aquele que usa de misericórdia, não é? Que fortalece os fracos e os desamparados, incapazes de ajudarem a si mesmos. Paz, por outro lado, é a restauração da harmonia em vidas arruinadas pelo pecado, pela discórdia. Somente Jesus poderia nos reconciliar com Deus, sendo, pois, justificados pela fé. Romanos 5, verso 1. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, podem-se sintetizar essas 3 bênçãos do amor de Deus, como a graça ao indigno, misericórdia ao desamparado e paz ao aflito, permanecendo Deus Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, como a fonte única da qual flui essa tríplice corrente. E aí, dentro dessas bênçãos iniciais sobre a vida de Timóteo, Paulo agora entra na formação espiritual de Timóteo. No verso 3, olha, verso 3 ao verso 8, vê o que é que Paulo diz. Capítulo 1, verso 3 ao 8 da segunda carta de Timóteo. Rendo graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como o serviram meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de ti, noite e dia, em minhas fervorosas orações. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito ver-te, para que possa encher meu coração de alegria novamente. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Por esse motivo,
uma vez mais quero encorajar-te que revivas o dom de Deus que habita em ti mediante a imposição das minhas mãos. Porquanto Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Então, Paulo agora, ele começa a lembrar a Timóteo a formação dele, a formação espiritual dele. Paulo não está dizendo aqui que ele se formou em teologia, Paulo não está dizendo aqui que ele fez bacharelado, fez pós-graduação, fez doutorado, não. Ele está falando da fé que começa em casa. Enquanto Paulo ora por Timóteo, relembra sua infância, seu chamado, suas lágrimas, suas lutas e seus desafios. Veja o que ele diz. Repetindo, viu? A gente tem que repetir o texto até deixar ele marcado na nossa mente. Rendo graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados ao lembrar-me constantemente de ti, noite e dia em minhas orações. Ou seja, Paulo lembrava de Timóteo constantemente, além de lembrar-se, orava por Timóteo constantemente. Por quê? Recordando, verso 4, recordo-me das tuas lágrimas. Ou seja, Paulo acompanhou Timóteo nos momentos difíceis de sua vida. Paulo conhecia Timóteo pessoalmente e intimamente, a ponto de conhecer todas as suas dores, todos os seus sofrimentos. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito ver-te, para que possa encher meu coração de alegria novamente. Ou seja, eu quero te ver para ver como é que tu está, porque quando eu te ver, eu tenho certeza que eu vou me sentir feliz. Paulo lembrava das lágrimas de Timóteo porque conhecia suas lutas e seus desafios. John Stott disse, ele comenta sobre as 4 maiores influências que contribuíram para a formação de Timóteo. As 4 maiores influências que contribuíram para que Timóteo fosse o que ele foi. Primeira, formação familiar. No verso 5 ele diz, olha, verso 5, da mesma forma trago na lembrança a sua fé não fingida, ou seja, uma fé autêntica, uma fé verdadeira, uma fé baseada na palavra, uma fé que dá testemunho, uma fé que não é enganosa, uma fé genuína em Deus. Aí ele diz que primeiro habitou em tua avó Lóide, ou seja, alguém da tua casa, da tua família, da tua parentela, mostrou a você, Timóteo, o que era verdadeiramente uma fé não fingida, uma fé original. Paulo recorda tanto o seu passado quanto o passado de Timóteo e afirma que ele procedia de um lar piedoso. Olha, irmãos, é muito difícil hoje você criar filhos. Por que, pastor, é difícil hoje criar filhos? Escuta bem, vou lhe dizer, eu botei aqui essa observação, se você quiser anotar, anote, se não, você depois pega lá no canal. A modernidade destruiu a fé. Eu vou repetir. A modernidade destruiu a fé na verdade.
E sem verdade, não há moral, apenas preferências. Vocês entenderam? Ou seja, quando você está educando o seu filho, e não ensina ele os princípios da palavra, os princípios de Deus, mas dá ao seu filho a escolha dele. Criança não tem escolha. Quem escolhe é os pais. Aí depois diz assim, escuta, eu criei esse menino com tanto amor, errou. Você cria um filho com amor baseado nos princípios da palavra de Deus. Você não pode tirar isso. Se você tirar os princípios, o seu amor não será verdadeiro. Amor sem princípio não é verdadeiro. Paulo ensina na primeira carta aos Coríntios que o amor verdadeiro, ele não se importa inconvenientemente, não é injusto, não é profano, não é indecente, não é indecoroso. O amor verdadeiro, ele é baseado em princípios. Aí quer criar a criança baseado nas preferências da criança. Ele gosta, ele não gosta. Ele tem que fazer o que é certo, não o que ele gosta. Você vai limitando, vai podando a criança. Quando a Bíblia diz assim, 22:6 de Provérbios, ensina a criança o caminho que deve andar, porque quando estiver velho não se desviará dele. Esse ensino aí é o que está em Deuteronômio 6, inculcar a palavra. Inculcar, deixar a palavra germinar nele. Mas ensina uma coisa hoje, amanhã desfaz do que ensinou hoje, só para satisfazer um sentimento. Aí por isso que vem, a modernidade destruiu a fé na verdade. Porque a verdade deixou de ser verdade absoluta e passou a ser verdade relativa. E sem verdade não há moral, apenas preferência. Então a gente precisa ter cuidado. Louvado seja o nome de Jesus. Preste atenção. Paulo recorda tanto o seu passado quanto o passado de Timóteo e afirma que ele procedia de um lar piedoso. Embora o pai de Timóteo fosse grego, que a mãe de Timóteo era judia, sua mãe e sua avó o criaram desde a infância, ensinando-lhes as sagradas letras. E esse ensino foi tão eficaz que Timóteo exibia uma fé sem fingimento, conforme está registrado aqui, 1:5. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, porque ele aprendeu em casa com alguém, uma casa onde há piedade, pietismo, uma casa onde há culto doméstico, uma casa onde há leitura da palavra, uma casa onde há oração, uma casa onde se ensina princípios. Que muitas vezes a gente não quer punir, porque ama demais, ama até mais do que Deus, né? E depois que o estrago está feito, a gente vai, muita gente fala, Senhor, o que foi que eu fiz de errado? Aí Deus pode responder assim, tu colocaste as preferências acima dos meus princípios. Como é que tu quer
um homem, uma mulher de bem, se tu substituísse os meus princípios pelas preferências mundanas, por sentimentos escusos. Amém? Amém. Para a gente encerrar hoje, vale destacar que Paulo menciona uma fé sem fingimento, passando por 3 gerações. Primeiro a avó, Lloyd, depois a mãe Eunice, que a avó ensinou a mãe, e a mãe ensinou o filho. Então o que a mãe aprendeu, ela exercitou. Ela cumpriu aquilo que Paulo diz a Tito 2 e 5. Que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem boas donas de casa, serem boas mães, amarem seus filhos e seus maridos. Então Lloyd ensinou muito bem a Eunice copiou Lloyd e Eunice foi uma excelente mãe para Timóteo, e nós vemos o resultado. Timóteo se tornou o que se tornou, um jovem pastor exemplar, porque ele aprendeu uma fé não fingida. Irmãos, tem coisas que a gente tem que fazer na nossa casa, escuta, que a gente às vezes não quer fazer, mas a gente precisa fazer, porque se não fizer, lá na frente, grande é o prejuízo, e não tem como voltar mais. O que você tem que fazer antes? É melhor você fazer, escute bem, viu? É melhor você fazer seu filho hoje chorar em casa, com teu amor, tua disciplina, do que mais tarde você está chorando na beira do caixão dele. Ou não? Sim ou não? Sim. Porque todo mundo está sujeito a morrer, mas o que tem de jovem hoje morrendo, assassinado, acidente de moto, porque o jovem começa a trabalhar, em vez de ajudar em casa, compra uma moto para andar com a moto empinando no meio da rua. Aí morreu. Eita, meu filho morreu com um acidente de moto. Foi o que ele estava fazendo? Não, ele estava trabalhando. E quando você vai ver o laudo, a informação, morreu, bateu num poste, como há uns 6 meses atrás, um conhecido daqui do menino que corta cabelo aí na frente, de Jones, que a gente chama de Pato, né? Tinha morrido lá perto de casa. Bateu no poste. Morreu na hora. Por quê? Foi pilotar a moto dele. Aí quando morre, a mãe era um bom filho, era não sei o que. Se fosse bom, meu filho, ele não estava pilotando a moto dele. Não estava. Consequência. Porque, escute, viu? Porque às vezes a gente quer transferir, olhe, para o filho aquilo que a gente não teve no casamento. Teve um casamento frustrado, aí transfere para o filho ou para a filha. E usa o filho ou a filha como uma ferramenta pessoal. Existem muitos casos assim. E não são poucos, viu? Isso prejudica aquele filho que vai crescer e se tornar adulto, um adulto problemático, e prejudica você como pessoa, como mãe ou como pai. Então, adiante, para a gente encerrar. Timóteo teve um exemplo geracional, vó e mãe, não é? Paulo tinha especial admiração pela fidelidade de Timóteo ao Senhor. A mesma fé dedicada que sua mãe Eunice, judia convertida a Cristo, e a sua avó Lloyd testemunharam, apesar de seu pai, de origem grega, ter preferido permanecer nas tradições pagãs de seu povo. Mesmo Timóteo tendo um pai que não era crente, que seguia a idolatria, não é? Mas o cuidado, o zelo de sua mãe e de sua avó juntos resgataram o coração de Timóteo para
Cristo. Ou seja, irmãos, com certeza a mãe de Timóteo amava o pai, mas a mãe de Timóteo, acima do pai, amava Cristo. E ela não perdeu o foco, porque o que é que acontece? Às vezes, quando a esposa tem um marido que não coopera no lar, na criação, na educação dos filhos, ela se desvirtua porque ela foca no marido e se esquece do todo. A mulher é a rainha da casa, é ela que traz o ponto de equilíbrio, e quando ela perde o equilíbrio, tudo desanda. Tudo desanda. Mas Eunice não perdeu o equilíbrio, sustentou ali e soube transmitir ao jovem Timóteo, criança na época, que tornou-se jovem, que tornou-se um homem, que tornou-se um pastor, as sagradas palavras, as sagradas letras de Deus. E Timóteo tornou-se o que se tornou. Tenhamos cuidado, irmãos. Tenhamos cuidado, em nome de Jesus, com as nossas crianças. Intercedamos pelas nossas crianças. Quem tem filhos, quem tem filhas, quem tem netos, quem tem netas, interceda. Ore. Crie com amor, mas crie com princípio. Transmita Cristo, transmita Deus para os seus. E mais tarde você verá os frutos de tudo isso. Amém? Amém. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. Amém, irmãos?